Saiu finalmente a famosa história de Rick White, do encontro do monstro do pântano com ninguém menos que Jesus Cristo. Pois é, já está sendo um sucesso de vendas. Inclusive no Brasil, porque agora tem algumas lojas que estão trazendo os importados com um pouco mais de celeridade para o país. Então está sendo uma febre nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E essa história, na verdade, para você entender um pouquinho antes da gente fazer uma análise dela, ela é uma história que foi vetada pela DC Comics muitos anos atrás, na década de 80. Porque o monstro do pântano, na fase do Rick White, iria viajar no tempo e encontrar algumas personalidades históricas famosas. É claro que, embora a Vertigo ou a própria DC com alguns títulos mais adultos fossem um pouco ousados e muitas vezes entrassem nesse quesito da blasfêmia, do paganismo ou coisas do tipo, havia essa preocupação de fazer um título que iria atrelar um personagem diretamente a Jesus. E isso poderia afetar a editora em dois quesitos. Um, colocar Jesus dentro de uma cronologia onde há muitos deuses, seres místicos, seres que parecem até muito poderosos, e a relação disso com o Deus cristão ou judaico-cristão poderia gerar um problema aí em termos de entendimento dessa meta-realidade. O outro problema era a própria reação de um público que poderia se sentir bastante ofendido com ter um material que envolvesse Jesus. Bom, o título foi vetado, havia até uma famosa capa onde havia uma cruz com a cabeça do monstro do pântano entremeada à madeira da cruz, nessa relação vegetal entre os dois. Porém, muitos anos depois, agora, na nossa época, a DC resolveu tirar os roteiros do papel e dar vida a essas histórias, né? E nesse sentido, a primeira das histórias já é esse encontro com Jesus. Serão 4 fascículos, com o título de Swamp Thing, ou Monstro do Pântano, 1989. Que é como se a gente voltasse, abrisse uma brecha na numeração lá da mensal do Rick White e encaixasse essas histórias. E esses 4 fascículos, então, vão colocar o Monstro do Pântano encontrando algumas situações ao longo da história e também de personagens históricos. Bom, então a gente já vê o Monstro do Pântano caindo direto no fluxo do tempo. E de repente ele se depara com essa figura que é Jesus. Inclusive, a cena com que ele vai se deparar é a última ceia. Alguns apóstolos, a consagração ali do pão, né, que vai se tornar na cultura católica a Eucaristia, do pão e depois do vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então ele encara inclusive Jesus como uma espécie de grande mago. Não é assim uma figura messiânica ou divina. Tanto é que ele acha que o que Jesus está fazendo ali ao longo da história é uma espécie de magia. Os milagres seriam resultados dessa magia. Mas não uma magia que a gente encararia como uma magia assim de bruxos, de magos querendo, por exemplo, para ganhar poder ou para jogar poder em alguém ou coisa do tipo. Não é nesse sentido. É como se a magia fosse a energia mística de todas as pessoas. Então, nesse caso, é aquela visão que algumas pessoas têm de que a religião é uma forma de magia de algum modelo, né, de alguma forma. Até ele fala que talvez tenha sido o primeiro alquimista, porque transformava a água em vinho, ou então o pão e o vinho no corpo e no sangue, né? E aí ele percebe que esse homem está se preparando para algo. Mas em contraponto, temos outras 2 tramas interessantes. De Maria Madalena, que, diferente do que se entende na tradição cristã, continua se prostituindo. Então aqui na história, eu não sei se foi uma escolha do White ou um desconhecimento dele, Maria Madalena já não era mais a discípula que se converteu, que foi liberta dos demônios. O que o cristianismo diz? Que Maria Madalena era uma mulher possuída por demônios, que quase foi morta, apedrejada, foi salva por Jesus em mais de um aspecto, física e espiritualmente, e se converteu e se tornou uma das grandes discípulas mulheres de Cristo. No entanto, a visão do White é que ela ainda é prostituta e que o seu cliente mais importante, mais regular, é um legionário romano chamado Marcos. E sabemos que havia ali naquela região uma ocupação romana. E além dessa trama, tem também uma trama de homens que seriam aquilo que a narrativa fala que desde Adão existem forças malignas querendo desandar o ser humano, ferrar com a humanidade. E esses caras estão fazendo várias oferendas para um grande demônio, que, salvo engano, é Belial. E eles estão fazendo oferendas para que esse demônio mate o chamado Nazareno. Porque o nome de Jesus não é falado na história, né? Eles falam muito o Nazareno. E aí o demônio resolve mandar um outro demônio, filho dele, para possuir o legionário Marcos e de alguma forma ser o pivô da morte de Jesus. Maria Madalena tenta impedir, não percebe lá que o rapaz está possuído. E claro que se chega à traição de Judas e mais tarde à crucificação. O que é interessante é que, embora seja uma visão pagã de Jesus Cristo, não é uma visão cristã, né? Não é uma visão teológica que o Rick White queira imprimir ali. Ele vê beleza em Jesus, ele não tenta desmistificar Jesus como se ele fosse um homem qualquer, ele só dá uma interpretação na visão, vamos dizer assim, místico da DC
para o que seria Jesus. Inclusive o desfecho é muito poético e bonito, aonde o monstro do pântano fala do sacrifício de Jesus como algo, toda coisa boa ou toda magia, como ele chama, demanda um sacrifício, e aquele foi o maior sacrifício de todos. Então ele encara aquilo como algo extremamente bonito e algo extremamente poderoso para a história, não é? É interessante até porque o monstro do pântano, ele coloca em um cálice que Jesus bebe, uma deturpação também do que acontece ali no Horto das Oliveiras, um pouco de um líquido de um fruto que ele gera. Não é no mesmo sentido sexual lá que acontece na famosa fase do Alamur, é no sentido de uma comunhão. É como se, depois que Jesus criou a comunhão com o ser humano, o monstro do pântano também quisesse criar uma comunhão com Jesus. Como ele não está tomando a Eucaristia, ele cria a comunhão numa espécie de sentido reverso, né, com esse fruto. São muitas camadas. Na verdade, se a gente fosse fazer um debate, uma discussão, a gente poderia levar uma hora aí falando da obra, porque ela tem muitas sutilezas. Agora, eu confesso que até uma altura, algumas coisinhas estavam me incomodando e depois, narrativamente também, eu achei que estava uma coisinha muito insossa. Eu acho que o grande trunfo da obra é o que acontece com o demônio que possuía Marcos. Porque esse legionário é o mesmo a quem Pedro corta uma orelha. Jesus, então, recoloca a orelha, mas no que ele recoloca, ele também faz um exorcismo. No inferno, o pai desse demônio, Belial, reclama, xinga, vocês me fizeram perder o meu filho. Porque quando Jesus exorciza o rapaz, ele também, de alguma forma, purifica um pouco, tira um pouco da maldade daquele demônio. E quem é esse demônio? O Etrigan, o famoso demônio da DC, né? Que é uma espécie de anti-herói, mas muitas vezes ajudou a salvar as pessoas e o mundo, né? A famosa criação do Jack Kirby. Então eu achei essa reviravolta fantástica, encaixar as coisas como a origem do Etrigan, né? Por que ele é desse jeito um pouco menos maligno, ou bastante menos maligno que os outros demônios do inferno. Então, no resultado final, é uma obra realmente interessante. Acho que se fosse lançado à época, teria tido talvez uma repercussão muito negativa, chamaria a atenção por outros fatores. Sendo lançado hoje, eu não li os outros capítulos, mas eu acho que vai se tornar uma das grandes histórias dos quadrinhos. No mínimo pela curiosidade, pela indicação da leitura e por um fato de ser uma obra que gera reflexões. Seja você cristão ou não, ou talvez um ficcionado pela cultura cristã goste de conhecer, as sutilezas narrativas e teológicas, ou até mesmo as deturpações, geram debates muito instigantes e é aquele tipo de gibi que é muito gostoso você ler e depois sentar para debater com os amigos para ver qual é o resultado. Então, assim que sair no Brasil, se puderem, leiam. Depois eu pretendo ler o resto da fase aí desses 4 fascículos aí para ver como que são trabalhadas as outras histórias, mas já fica aqui a nossa análise. Deixa o like, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal e também de comentar caso tenha, às vezes até alguma correção a fazer em alguma coisa que eu falei aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.